Ô pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast sobre CR e finanças. E hoje a gente vai tratar um assunto super tranquilo para todo mundo. A gente vai falar sobre planejamento de finanças pessoais. Como planejar suas finanças pessoais. Um assunto bem tranquilo. E é engraçado, né? Que se todo mundo sabe que a gente precisa se organizar, por que tão poucos conseguem fazer esse planejamento financeiro, né? E tem aí a pesquisa ano passado que saiu exatamente falando que cerca de mais de 70% dos brasileiros não sabem como fazer um orçamento. Então a gente trabalhar com essa questão do orçamento financeiro pessoal é uma coisa bem delicada. E para isso eu trouxe hoje meu amigo aqui, Ivan, para a gente conversar um pouco sobre orçamento financeiro e talvez pegar algumas dicas, né, Ivan? Ótimo, obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com você. E um prazer poder ajudar o pessoal nesse assunto que é tão difícil, né? Eu sou o Ivan, sou formado em administração, formado em ciências contábeis, com inglês, espanhol, fluente. Só que não foram as finanças, não foram nem a contabilidade nem a administração que me ajudou mais nessa área das finanças. Foi exatamente o meu pai em casa ensinando o beabá de como fazer o dia a dia, né? Meu pai era crente, né? E me ensinou muitos conceitos que depois de muitos anos é que eu fui aprender que eram conceitos bíblicos, na verdade. Legal, então você tem uma experiência boa já lidando desde a sua casa, desde pequeno, né? Isso. Então é uma experiência um pouco diferente da maioria do pessoal aí que deve estar ouvindo, né? Isso. Mas para começar, eu queria começar com uma pergunta bem tranquila. Por que a maioria das pessoas falha ao tentar organizar suas finanças pessoais? Primeiro que eu acho que falta um conhecimento genérico, que assim, você imagina que você tem um quarto na tua casa que está bagunçado. As coisas elas precisam de lugar. Então você não vai guardar o sapato no armário da cozinha junto com os pratos. Então o dinheiro que você tem, a gente precisa aprender a carimbar os dinheirinhos, né? Carimbar. Se você pensar em contabilidade nada mais é do que você dar nome aos dinheiros. Então, você tem o dinheiro da comida, o dinheiro... Algumas técnicas, né, usam isso como a técnica do envelope, por exemplo. Você guardar o dinheiro da manutenção do carro, o dinheiro do aluguel. Esses envelopes eles podem ser físicos ou mentais, né? Você sabe que aquele dinheiro que você tem ali é para determinado fim. Isso é o basicão de tudo. Isso é o básico, então o pessoal acaba falhando porque eles não conseguem fazer isso. Não consegue ter essa visão macro, vamos dizer assim, né? Isso é importante. Imagina que a pessoa recebe um salário dela, caiu lá R$2.000 na conta dela. Tá. O que ela vai fazer com aquele dinheiro? Se ela pensar assim, opa, tem R$2.000 na conta, hoje é dia de jantar fora. Meu, esse jantar, ele tá dentro do teu orçamento? Se ele não tiver, você não pode gastar aquele dinheiro, né? Então você falou duas coisas importantes aqui. Primeiro que o pessoal acaba não tendo uma visão macro do que ele tem. Ou seja, ele tem a visão de que ele tem lá, recebeu R$2.000, como você colocou como exemplo. Mas ele não sabe, por exemplo, como é que ele vai desdobrar aqueles R$2.000 de forma clara ali. Isso. E aí você tocou num outro ponto ali, que é a questão do planejamento financeiro. O orçamento, você falou orçamento. Como é que ele pode fazer um orçamento? Me explica. Então, aqui nós estamos dando um exemplo de uma pessoa que recebeu R$2.000 e a gente está partindo do pressuposto que aqueles R$2.000 não estão comprometidos. Beleza, por isso que eu estou te perguntando. Não é a verdade da maioria das casas, né? O Brasil tem índices aí falando que 70% da população brasileira está endividada. E não é a mesma pesquisa que eu falei no começo, essa é outra, mas você tem razão, é mais de 70%. Então, a primeira coisa que você precisa é listar todas as suas despesas. Beleza. Né? Você listou ali, você fez esse exercício por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses, porque o orçamento, Sérgio, ele é uma arte. Você, na primeira vez que você senta e lista suas despesas, ela não vai sair perfeita. Porque existem despesas que são mensais, que elas acontecem mensalmente. Existem despesas que são trimestrais, semestrais. E eu posso te dar um exemplo de uma despesa aqui que ela acontece a cada 4, 5 anos. Pintar a casa, por exemplo. Pois é, essa eu não tinha pensado. Cada vez que você vai pintar a sua casa, você vai gastar, dependendo do tamanho da sua casa, você vai gastar ali uns R$15.000. Eu sei que tem eu faço o meu e no meu eu coloco também o anual, né? Então eu consigo olhar no ano. Mas essa de 4 em 4 anos eu não tinha pensado. Você tem razão. A questão da manutenção geral da casa, né? Exatamente.
Então, eu tenho uma técnica hoje, né, que eu fiz. Na verdade, quando eu me casei, a gente era tudo escrito num caderninho que a gente tinha mesmo. E aqui vai uma dica, né? Não pense em nada sofisticado. Planilhas, apps miraculosos, mirabolosos, né? Se você tiver um caderninho e anotar suas despesas, pronto, já ajudou muito. Depois você pode evoluir para uma planilha, para um app, mas faça o básico. Eu gosto muito de fazer o simples primeiro e depois evoluir para algo melhor, né? Então, no começo de casado, a gente ia para o supermercado com uma lista e a gente tinha um determinado valor. Parece coisa de Caxias isso, mas juro que é verdade. Eu e minha mulher, a gente no mercado já aconteceu, ó, chegou nos R$ 400. Temos que parar. Parou. E aí, como é que vocês para, fizeram? não tem jeito. Tem que viver com R$ 400 de mercado. Era a nossa realidade. Tá. E a gente tinha que levar aquilo a cabo, né? Tá. Tem que fazer. Você falou de listar as despesas, então, primeiro. Isso. Estruturar o básico, listar despesas e deu algumas dicas sobre como fazer isso. Isso. Que mais? Então vamos partir sempre desse padrão de R$ 2.000 que a gente citou, porque eu acredito que isso é a realidade da maioria das pessoas. Legal. Né? E quem tiver acima disso fica com uma folga ali para trabalhar, né? Listei minhas despesas, classifiquei o que é mensal, o que é trimestral, o que é semestral, o que é anual. Exemplo de uma despesa anual, o seguro do carro, né? O seguro do carro, se você não prevê ele no seu orçamento, né? Eu vou te dar um outro exemplo. Eu concordo com o seguro, não só o seguro, mas é que você não tem mais filhos pequenos. Eu ainda tenho. Então, filhos pequenos, a cada 6 meses eu tenho que comprar roupa, por exemplo. Então tem que prever no orçamento. Porque cresce. Isso. Fazer o quê, né? Não tem, vai deixar sem roupa, não tem como, né? É isso aí. Tá, continua. Você falou do Muito seguro bem. do carro, por exemplo. Isso. Aí depois que eu fiz isso, ó, eu tenho minhas despesas listadas e eu dei o tempo de cada uma delas, né? De quanto em quanto tempo que ela acontece. Período, né? Aí no meu caso, pode ser isso ou não, você que vai decidir como é que você vai fazer seu orçamento. Eu mensalizo as minhas despesas. O que é isso? É um exercício muito simples. Eu pego lá, se o seguro do carro custa R$ 1.200, eu vou pagar ele em uma vez no ano, ou vou pagar ele em 4 parcelas. Na verdade, como eu vou pagar não interessa. O que interessa é como que ele vai pesar dentro do meu orçamento. Tá. Então, se ele custa R$ 1.200 no ano, eu mensalizo esse custo e ele passa a ser R$ 100 por mês. Por mês. Mas aí como é que você faz com esses R$ 100 por mês? Então, das duas, uma. Ou você faz uma reserva, para você, quando chegar a data, você conseguir pagar. Tá. Né? E aqui, Sérgio, tem uma questão que é assim, ó. E isso muita gente não vai gostar de ouvir, né? Mas é a verdade, cara, e a gente tem que dizer. Meu pai falava assim, não dê o passo maior que a perna. Cara, isso diz tanto, isso tem tanta sabedoria nessa frase. Ele falava, se você der o passo maior que a perna, rasga. Essa eu nunca tinha ouvido, essa segunda parte. Voltando para o nosso exemplo de R$ 2.000, se você ganha R$ 2.000 líquido na tua conta, que esse é outro problema também. Sim. Orçamento, não adianta você fazer o orçamento de um sonho de verão. Você ganha lá no bruto R$ 2.200, mas o que cai na tua conta é 2.000. Você não pode contar com R$ 2.200. Você tem que contar com o real, aquilo que realmente vem na tua conta, né? E se você recebe R$ 2.000, aqui vem outra lição de ouro do meu pai também. Não viva como quem ganha R$ 2.000. Viva um degrau abaixo. Cada degrau pensa em 10% mais ou menos aí. Então, viva como quem ganha R$ 1.800. Se quiser forçar, viva como quem ganha R$ 1.600. Aí a pessoa pode falar, poxa, mas aí você quer acabar com a minha vida? A verdade é a verdade, nua e crua. Conforme você começa a estudar os seus dinheiros, né, como a gente falou, você vai começar a perceber, poxa vida, eu não posso pegar um Uber. Eu preciso pegar um ônibus, porque dentro do meu orçamento não cabe o Uber. E vou mais, o ônibus é de graça de domingo, tá? Só para deixar claro. Fica a dica. Fica a dica, boa. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre a questão de listar as despesas para poder ter essa visão. Essa ideia do degrau, 10% abaixo, é uma ideia bem legal e a gente ouve bastante a respeito disso, mas eu queria dar um passo atrás ainda no orçamento. Vou voltar no orçamento um pouquinho. Você falou que você listou todas as despesas. Existe alguma coisa no sentido de priorizar? Por exemplo, vamos supor que dos R$ 2.000 o nosso espectador, aí, nosso ouvinte, perdeu o emprego hoje.
Perdi o emprego hoje. Então eu não vou ter mais R$ 2.000. Eu vou ter talvez um pouco menos o seguro-desemprego, um valor um pouco menor. Como é que eu posso, talvez, enquanto eu me ajusto nesse novo cenário, trabalhar com as despesas? Ou seja, priorizo as despesas. O que eu tenho que pagar primeiro? Você tem alguma lista nesse sentido do que você faz com as despesas? Então, Sérgio, eu posso falar porque eu passei por isso aí, né? Ok. E no meu caso, eu fui demitido de uma empresa que eu estava trabalhando há 6 anos, né? Tá. Era uma multinacional. E eu vim para casa com a cabeça a milhão, né? Porque não tinha segunda fonte de renda, que é uma ótima coisa para se ter. Não tinha perspectiva de arrumar um outro emprego. E, cara, eu sempre fui muito metódico. Na minha cabeça eu já vim com os tempos tudo certinho. Se eu não conseguir emprego, eu tinha reserva, tá, nessa época, graças a Deus. Tinha reserva para 6 meses. Tá. A gente vai falar de reserva também, que é muito importante. E eu pensei assim, até 6 meses eu não vou mudar nada da minha vida. Eu vou manter a minha vida porque eu tenho como manter, né? Só que eu cheguei em casa, reuni os 2 filhos e a minha mulher no nosso quarto, a gente orou. E eu contei para eles, ó, o pai perdeu o emprego, fiquem tranquilos, vai acontecer assim, assim, assado, né? E depois eu conversando com a mulher, eu falei para ela o plano real. Ó, se depois de 6 meses eu não conseguir emprego, as crianças vão ter que sair do colégio particular. Porque não tem como. Eu não vou pegar empréstimo no banco para manter um padrão de vida que eu não posso bancar. Isso não faz sentido. É irreal. E se depois de 1 ano eu não conseguir emprego, aí nós vamos reduzir isso. Depois de 2 anos, se eu não conseguir emprego, vai reduzir. E alguém pode estar dando risada e falar, daqui 3 anos você vai para a sarjeta pedir isso. Se fosse o caso, pedir sim, esmola. Né? Acho que não ia chegar a isso porque a gente tem um Deus que cuida da gente, né? Sim. E isso foi verdade. Antes de completar 6 meses de desempregado, Deus usou um vizinho de porta de frente, que era um contador, e falou para mim brincando. Ele falou assim, poxa, você não está fazendo nada aí? Você não quer ajudar um cliente meu lá no Einstein a organizar as cobranças da clínica dele? Eu falei, eu vou. Fui lá. Esse cliente ficou com a gente 10 anos trabalhando. Então você conseguiu o que seria uma segunda fonte de renda. Exatamente. Quer dizer, era a sua primeira, porque você tinha perdido, passou a ser a sua primeira. Isso. Mas você já começou a pensar nessa questão da segunda fonte de renda, né? Na verdade, isso aí, Sérgio, é até um testemunho. Eu estava numa multinacional, bem empregada, era gerente da América Latina, com uma equipe de 12 pessoas trabalhando para mim. E de repente, eu acho que eu estava muito acomodado. Olhando para trás hoje, eu estava acomodado. Deus chegou lá e puxou o tapete assim, me tirou totalmente da minha zona de segurança. E a partir daí eu enxerguei um novo mundo. Então, que bom. Exatamente. Hoje eu tenho o meu emprego CLT, tenho uma segunda fonte, né? Ajudo nas finanças lá da IBD, sou professor assistente. Faço também aconselhamento para casais e trabalhamos aí com assessoria de empresa também, né? Não, é legal porque você tem uma experiência boa e bastante experiência real, né? Não é o que você ouviu falar. Eu não ouvi falar, eu passei por isso. Você passou. Isso. Né? Isso é bem interessante. Agora, tem uma coisa que você falou sobre questão de empréstimo, né? Você falou assim que você não quis pegar empréstimo para você manter a sua estrutura. Então, o que eu entendi foi, você já tinha, bem ou mal, você tinha lá uma priorização das suas despesas. Sim. Né? E aí a gente volta na tua pergunta. Legal. Então, quando você preparou o seu orçamento, você tem que priorizar as coisas. Ok. Você tem os gastos que são básicos, né? Que aqueles ali não podem faltar. Por exemplo, mercado. Quem vai ficar sem comer durante o mês? Né? Já um restaurante, ele na escala de prioridade, ele cai lá para baixo. Né? Então você tem que fazer esse exercício também. O orçamento, ele tem que ser seu companheiro. Pega seu caderninho, dá uma olhada, namora ele ali, isso aqui eu vou priorizar. Escola particular é prioridade? E note como o orçamento, Sérgio, ele é pessoal. Não adianta eu passar o meu orçamento para você, porque as suas prioridades são diferentes das minhas. Então, o casal é o casal que tem que junto definir o que é importante para eles. Eu sou da época que a gente estudava em escola estadual,
até o meu colegial, na época, né? Foi sempre escola estadual. Eu só fui para a escola privada quando eu fui fazer faculdade. Sim. Hoje em dia, eu sei que existe uma outra realidade. E cada um tem que ver onde o calo aperta e fazer de acordo. Agora é minha vez de falar um pouco sobre isso, que eu entendo que é o seguinte, eu gosto muito de falar sobre Jeremias 1,6, que fala que a ideia de que cada um, Deus tem um plano para cada um, e o plano é individual para cada um. Então isso se aplica aqui totalmente no que você está falando, que é o seu orçamento não cabe no meu, não cabe no de outras pessoas. É individual. Importante que os princípios que a gente está tratando, a gente aplica em qualquer cenário. Mas é individual esse plano. Esse plano tem que ser individual, né? Tem que ser. Eu gosto muito de uma outra coisa com relação a despesas. Eu costumo separar muito parecido com o que o Dave Ramsey coloca no livro dele das 4 paredes da casa, né? Ele fala como despesas essenciais, despesas essenciais e não essenciais. Essenciais é tudo aquilo que precisa para manter a estrutura da casa rodando, né? Que é um pouco do que você falou. Mercado, mas por exemplo, todas as despesas que você tem com a sua casa mesmo em si, talvez um remédio que você tenha que comprar, que são coisas para que você mantenha a estrutura que você tem, que senão você acaba perdendo aquela estrutura. E todo o resto é não essenciais. Então eu costumo arruma bastante confusão quando eu falo isso, porque o pessoal me pergunta, e carro? Carro é totalmente não essencial. Exato. Não significa que não tenha que ter, porque a gente tem até as regrinhas, né, de 50, 30, 20, ou algumas outras que a gente tem no mercado, né? A menos que a tua receita venha de um trabalho com Uber, por exemplo. Sim, né? sim. Mas aí a gente está tratando uma coisa à parte, Isso, né? é outra realidade também. Porque pode ser que mesmo trabalhando como Uber, eu decida tomar um ônibus, porque o custo para eu ir de carro para um determinado passeio, um determinado local, fique mais caro, né? Isso. Então essa é a importância de você ter esse orçamento desse jeito, né? Agora, o que eu ia te perguntar, voltando ainda na questão do empréstimo, tá? Você falou, como você que é contra funciona? Empréstimo, não, você é a eu favor? sou, depende. Eu acho que depende. Não é nem eu peguei o gancho de empréstimo, mas eu queria falar de outra coisa. Tá. Como é que é a questão de uso de crédito? Que você, eu sei que você já deu sua opinião sobre não pegar emprestado, viver 2 degraus abaixo, mas num caso excepcional, alguém que já tem algum dívida, algum crédito, alguma coisa que precise lidar com isso. Como é que você entende que isso tem que funcionar no orçamento? Qual que é a sua Antes, vamos sugestão? dissecar o que é o crédito, né? Tá. O crédito é você usar dinheiro dos outros para pagar as suas contas. Então, quando você não tem um carro, você vai lá e aluga o carro. Você paga o aluguel pelo uso do carro de alguém. Quando você não tem dinheiro, você vai lá, pega o dinheiro do banco e paga um aluguel para usar o dinheiro que é do banco. Esse aluguel é o juro. A gente não pode se enganar. Sim. Então você está pagando para usar o dinheiro dos outros. Essa é a realidade. Então você tem ali seus R$2.000, assim como eu falei que você pode descer um degrau ou 2, tem gente que ganha 2.000 e vive 1 ou 2 degraus acima. E isso aqui é um problema, porque você gastar mais do que você ganha é pedir para arrumar problema. Uma hora a conta chega. Exato. E aí, esse excedente que você está gastando todo mês, você vai pagar para alguém. E aqui entra a questão, né? Você pode ser escravo do dinheiro. Boa. Né? E é essa situação de você estar gastando mais do que ganha. Ou você pode ser senhor do dinheiro, que é o que a Bíblia manda a gente ser, né? Não é para ele ocupar o trono. O trono pertence a Deus, Sim. não pertence ao dinheiro, nem ao cartão de crédito. Cartão de crédito, e aí já entrando na resposta para você o que é o crédito, para mim o crédito é um problema seríssimo. E hoje em dia, antigamente, para você conseguir um empréstimo, você tinha que ir no banco, assinar uma papelada, ele ia fazer uma análise do seu perfil e tudo, e ia ou não te dar o crédito. Hoje em dia, esse plastiquinho, né, que é o cartão de crédito, ele já é o crédito, ele está ali, ele está fácil. Ele é igual aquela droga que está fácil do usuário usar. Começar a pegar ali. E viciar nisso é 2 palitos também, muito rápido. Por isso, inclusive, que ele tem uma das maiores taxas de juros que existem no Isso. mercado, né? Por quê? Porque não tem garantia nenhuma, então, ok, eu vou te dar, mas eu vou te cobrar 10, 12% ao mês. Ao Não é mês, ao ano, é ao mês. Pra deixar Caríssimo. claro. Não dá. Crédito, para mim, é proibido. É proibitivo. É proibitivo, eu não usaria crédito só se fosse um caso de vida ou morte, eu acho. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Com relação à liberdade financeira, o planejamento, a estruturação, o que você falou de fazer um orçamento financeiro, ele te dá mais liberdade? Você acha que ele te dá mais liberdade ou ele acaba sendo mais rígido? Ou seja, você tem que ter
a questão de tudo encaixotadinho se não tiver. Como é que é isso para você? Eu vejo o orçamento como você está numa estrada e você tem o guarda-rail, né? O orçamento é esse guarda-rail. Você está na sua pista, se você começa a queimar a faixa e começa a andar pelo acostamento, se você continuar ali, você vai raspar no guarda-rail. E o guarda-rail ele é um alerta, que ele fala assim, ô, você está fora do caminho, sua direção está errada. Então, orçamento para mim é isso. Ele é o direcionamento, ele é a baliza, o parâmetro para você saber, estou no caminho certo ou não. É difícil fazer isso, porque você com aquele monte de conta, imagina, só nos exemplos que a gente deu aqui, contas que são mensais, trimestrais, anuais, quadrianuais, né? Fica difícil. Se você de cabeça, você não vai fazer isso. Não vai lembrar. Não vai lembrar dos detalhes. Por mais que você tenha a cabeça boa, não vai lembrar. Por isso que o orçamento é fundamental. Tem que ter orçamento. Eu vejo muito orçamento como uma ferramenta de liberdade, né? Porque você sabe exatamente aonde você pode mexer e aonde você quer mexer, né? Então é bem exemplo do guarda-rail, né? Eu sei que eu tenho que seguir aqui, ó. Significa que eu tô preso? Não, muito pelo contrário. Eu sei ali as coisas. Inclusive, se eu tiver que fazer alguma coisa de emergência, eu sei onde eu posso caminhar, né? Isso. Então você acaba tendo esse exemplo do guarda-rail bem interessante que dá para colocar nesse sentido, né? E o orçamento, Sérgio, conforme você vai fazendo, você começa a ter alguns mecanismos que correm ao teu favor. Eu vou dar um exemplo aqui Imagina que esse casal que recebe os R$2.000 aí quer comprar uma TV a cabo. Tem 2 TVs, uma na sala, outra no quarto. Quer colocar lá uma assinatura mensal. Uma Vivo da vida. Hoje vai sair R$190 por mês. Aqui uma dica de ouro para quem está assistindo, né? Não pense pequeno. Pensar pequeno é o mês. Pense pelo menos médio, que é pensar o ano, tá? Então, quando você vai fazer essa conta, R$200, por exemplo, das 2 TVs a cabo, e você vai fazer, não pergunte isso aqui, eu posso pagar isso aqui no meu mês? Pergunte sempre no ano, porque o ano a margem de erro vai ser menor. E quando você pensar no ano, então esse exemplo ele dá R$2.200. Olha como muda de figura a pergunta: posso gastar R$200 por mês para uma TV a cabo? Ou posso gastar R$2.200 por ano numa TV a cabo? É outro peso, é outra realidade. E outra coisa, quando você pensa no ano, você corre menos risco. Eu vou dar um outro exemplo aqui, o IPVA do carro. Muita gente parcela o IPVA em 10 vezes e perde a oportunidade de ter um desconto pagando de uma vez só. Sim. Então, existem 2 mundos. Existe o mundo de quem vive à vista e existe o mundo de quem vive a prazo. Então, a pessoa que vive à vista vai comprar lá uma máquina de lavar roupas nas Casas Bahia, e se ela for pagar à vista, aquela máquina custa R$380. Se ela for pagar a prazo, a mesma máquina custa R$750, R$800. Sim. Então você paga 2 ao invés. Ou seja, é o mesmo produto. Ele muda o preço por quê? Dependendo do tempo que você vai pagar. Do tempo que você vai pagar ou da disponibilidade de dinheiro que você tem. Sim. Se você se organizou, você chega lá e compra mais barato. Né? Não, isso é mais pura verdade, né? E tem diversos exemplos que a gente pode colocar nesse sentido, mas acho que a questão nesse caso eu gosto muito de falar quando eu estou conversando com o pessoal será que isso cabe no seu orçamento? E, né, a primeira pergunta que você comentou, né, porque você falou os 200 cabe, legal. O segundo passo, os 2.200 cabe no seu orçamento, porque aí já passou, peraí, talvez não. E pensando até mais longe, né? Será que eu preciso realmente ter uma TV a cabo hoje em casa? Isso. Porque hoje o brasileiro é um dos povos, né, que mais tem streaming em casa. E eu duvido que você assista mais de um. Tem pesquisa aí falando que você tem cerca de 4 ou 5 streams em casa. Eu não vou tocar no seu assunto. Só dá pra assistir um por vez, né? Pois é, só um por vez. Eu tô falando de vídeo, tá? Não tô falando de som, pode deixar claro. Não tô falando de som, tô falando de vídeo. Você tem 4, 5 assinados. E você assiste quando? Um por vez. E aí você fala assim, legal. O que a gente tá fazendo em casa hoje? Assino um esse mês. Um mês que, quero ver outro. Para de assinar aquele e assina o outro. E tá tudo bem. E a gente tem lidado com um stream hoje, só que cada mês é um tipo de stream, porque eu não vou gastar mais do que um. Então você sai de 20, 30 para 150. Olha a diferença que tem. Isso num mês. E aí você olha isso pro ano, a gente tá falando de quase R$2.000 no ano. Isso. É muita grana. É muita grana. Exatamente. Deixa eu perguntar uma coisa.
Você tem alguma dica para dar para o pessoal criar ou tentar mostrar, ter essa disciplina na execução do orçamento? A gente já falou um pouco sobre como fazer, explicou de listar as despesas. Tem alguma dica que você fala, cara, uma disciplina? Como é que a gente pode dar alguma dica para ajudar o pessoal a começar a executar o orçamento? Então, eu diria que você tem que partir da tua listinha. Partir da tua listinha. Partir da listinha no caderno e ir ticando ela. Feito, pago. Quando você faz um orçamento anual, você sai de algumas armadilhas. Quer ver um exemplo? A viagem de final de ano. Quem que coloca isso no orçamento? Ninguém coloca. Chega lá no final do ano, o cara recebe o 13º, ele queima o 13º e que deveria ser reservado para pagar a matrícula de janeiro e o material escolar de janeiro. Ele queima em dezembro e em janeiro fica sem dinheiro. Isso é o quê? Falta de planejamento. Sim. Então, ele tendo essa listinha e ele olhando ela pelo menos uma vez por mês, não faz a lista e põe na gaveta e esquece. Tem que estar ali sempre olhando. Tem que estar sempre olhando e vendo o que vai acontecer. O mês que vem é o quê? É de Páscoa. Tem ovo de Páscoa. A gente tem dinheiro para comprar ovo de Páscoa? Qual que é o dinheiro que está carimbadinho para comprar ovo de Páscoa? Tem R$40. Poxa, R$40 não tem nenhum ovo que custa R$40. Então, compra uma barra de chocolate. Eu gosto muito de dar o exemplo de... aliás, a gente fez muito tempo isso em casa, tá? Trocou ovo de Páscoa por chocolate. É isso aí. Pegou o mesmo valor, ó, isso aqui. Você pode pegar um ovo de 200 gramas ou você pega 5 chocolates, que você quer. Aí eles escolheram. Mas faz sentido. Você falou um pouco sobre a questão de planejamento financeiro, do orçamento e tal, né? Quando a gente pega para fazer o orçamento, você falou para anotar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Isso a gente está olhando o orçamento futuro. Só que tem uma coisa que você falou e eu queria frisar aqui. Do jeito que você está colocando, a gente olha o orçamento futuro para montar o nosso planejamento, o nosso orçamento. Só que isso passa a ser uma ferramenta de futuro. Então não é mais olhar o passado como o orçamento, certo? É planejar com o futuro com base no orçamento que você fez. Isso. Mas é o planejamento do futuro, né? E isso é importante porque isso te dá liberdade para fazer isso, né? Então você falou isso em vários momentos sem usar essa palavra, né? Eu estou querendo usar a palavra mesmo, de entender que então eu estou planejando, o meu orçamento não é uma coisa do passado, é uma coisa de como que eu vou agir, como é que eu vou pegar aqueles dinheirinhos, isso aqui é para isso, então eu vou dar uma destinação para o meu dinheiro, né? Isso. Eu achei que você ia vir com a pergunta, o que acontece com o passado, né? Não, no passado... Se a gente está carregando problemas do passado, que a gente entra na questão da dívida que você citou. Sim. Dívida é um problema. Dívida é igual, se a gente for falar do corpo humano, a dívida ela é um câncer. E a gente precisa extirpar. Não pode ter dívida. Se você tem dívida, você está vivendo com o dinheiro dos outros. Sim. Você acha que é certo viver com o dinheiro dos outros? Só se for uma necessidade assim, ó... É até difícil conseguir um exemplo para justificar a dívida. Eu só uso crédito quando eu faço as contas, e às vezes tem uns lojistas que são teimosos, né? O cara quer porque quer, ele quer vender aquilo lá, e você fala, eu vou pagar à vista. Quanto que você me dá de desconto? Ele fala, eu dou 5%, sendo que a Selic está a 15%. Não, eu quero pelo menos 15%. Ah, não vai dar? Então vai no parcelado. Vai dividir. Mas porque o cara foi teimoso e ele foi irracional, porque a economia não está dizendo isso, a economia está dizendo outra coisa. Mas você pode tomar decisões dessas quando você tem seu planejamento feito olhando para o futuro, que é isso que você está fazendo. Exatamente. Inclusive hoje você pode, vou dar um exemplo aqui que é normal, você pode pagar no cartão de crédito isso em 12 vezes, antecipar e você vai ter mais desconto do que os 5% que ele está te dando. Né? Isso. Então você tem várias opções hoje para ser utilizado. Mecanismos de fugir. Exatamente. Mas isso vem de encontro ao que a gente está fazendo aqui no podcast, né? É passar um pouco do conhecimento que a gente tem nesse sentido. Porque isso só sabe quem estudou e quem está fazendo. Então a gente está dando algumas dicas para como você administrar essa questão do seu planejamento financeiro. Isso. O dinheiro, ele tem valor no tempo. R$100 em janeiro do ano passado não compra a mesma coisa que R$100 em janeiro desse ano aqui. Então, conforme o tempo passa, o dinheiro vai perdendo valor. Isso é líquido e certo. Com certeza. Isso é ciência, não é credo. E só para complementar isso, a gente estava conversando um pouco antes de começar sobre
o que a gente comprava em 2010 não é isso que a gente compra hoje, né? E a gente sabe que o mesmo valor não é o mesmo nem brincando, né? Bom, a gente está chegando. Vamos fazer final. Então, Sérgio, um resumão para o pessoal. Era isso que eu ia sugerir. Quer fazer um planejamento financeiro? Primeira coisa, anote. Olhe para o seu passado para ver o que é o seu padrão de gasto. Mas o seu orçamento, como o Sérgio falou, ele vai ser olhando para o futuro. Anualize as suas despesas. Não adianta você pensar na despesa no mês. Quer ver uma dica? Se você conseguir responder essa pergunta rapidinho, você está indo bem já. Quanto você ganha líquido por ano? Sabe responder essa pergunta? Se não sabe, tem que fazer a cartilha lá. Tem que listar, porque o que você ganha líquido no ano, se você é CLT, tem que incluir férias, 1/3 sobre férias, 13º. Ou seja, é orçamento. Tem que saber líquido quanto é que vai entrar na tua conta de dinheiro para você poder, dentro disso, planejar o futuro. Fez o planejamento, começa a acompanhar semanalmente, no mínimo mensalmente, olhar de novo aquela listinha, colocar elementos novos que você lembrou. Eu esqueci da pintura da casa, esqueci roupa das crianças. Da roupa das crianças que estão crescendo e estão perdendo, esqueci o seguro do carro. E vai adicionando. Seu orçamento ele vai ficar cada vez mais completo e detalhado. Priorize os gastos. O exemplo da gente deu aqui da assinatura da TV Vivo. Em que lugar que ela vai ficar na hierarquia das prioridades lá? Ela é uma despesa básica, essencial? Ou ela é uma despesa de luxo? Né? Sim, sim. E se você tem sonhos, coloque os seus sonhos no orçamento. Pode ser o sonho mais caro que existe. Quero levar as crianças para Disney. Quanto que custa levar as crianças para Disney? X. Para que eu daqui a 5, 10 anos consiga levar as crianças para Disney, eu preciso ter uma economia de X. E nós não falamos das reservas, né? Eu vou deixar aqui um desafio para as reservas. Mas só um ponto. A gente não falou da reserva, mas um dos episódios do nosso podcast a gente vai falar. Ótimo. Então tá sobre bom. Investimentos. Mas não significa que você não possa falar agora, dar essa reserva. Eu quero introdução. Deixar sempre lembrando que eu gosto do simples. Começa simples. Reserva, se você não tem... Bom, se você está na dívida, tem que arrumar um jeito de sair dessa dívida. Arruma um trabalho, vende bolo de pote, vai fazer um serviço extra no sábado, no domingo. Tem que se livrar dessa dívida. Se livrou, agora você equalizou. Agora você vai começar a trabalhar para ter sua reserva. Primeiro objetivo de reserva, 1 mês das suas despesas. Se você gasta R$ 1.800 por mês, você tem que ter R$ 1.800 num CDB, num DI, não numa poupança, por favor. Sim, o nosso próprio o presidente do Banco Central já falou que poupança não é para deixar. Ele falou isso, certo? Não é o Ivan, não é o Sérgio falando aqui. É o próprio presidente do Banco Central. É isso aí. Deixou claro que não é para deixar dinheiro na poupança. E celebre. Tinha dívida, quitou, celebre. Boa. Sai com a mulher para comer uma pizza numa pizzaria razoável, né? Conseguiu fazer o seu primeiro fundo de reserva com 1 mês de reserva das suas despesas? Celebre. Sim. Próxima etapa, 3 meses. A próxima, 6 meses. 1 ano e 2 anos. Na hora que você alcançar 2 anos, aí é hora de gastar um pouquinho desses 2 anos como celebrando talvez uma celebração isso aí. mais assertiva, vamos falar assim. Legal. Ivan, obrigado pela sua disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa hoje sobre orçamento, sobre como ter um orçamento financeiro pessoal, familiar, né? Mas que seja assertivo e que ajude vocês. Então, muito obrigado pela nossa conversa aqui. E é isso. Valeu. Forte abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau. Hã? Quê? Vocês já estão fazendo isso aí há muito tempo.